Bom dia, meus amados, meus queridos, meus irmãos, amigos, amigas. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, nessa manhãzona de terça-feira, 19 de setembro de 2023. Eita, agora é 19? Eita Deus, hoje é 20. Não, gente, hoje é 19, 20, hoje é 20, hoje é 19 mesmo, gente, que confusão. 19, eu não apresentei o projeto Live na minha casa ontem, e aí estou confundindo essas datas, mas hoje é 19, eu acredito. Então, meus queridos e minhas queridas, na manhã desse dia, mais uma vez estou grata a Deus pela minha vida, pela minha família, pela sua vida, pela sua família. E a paz do Senhor Jesus venha entrar em nossas vidas, em nossos corações, nossos lares, em meio a toda a nossa parentela, nossos amigos, que essa paz possa estar em nossos corações para podermos prosseguirmos a essa caminhada na paz, com a paz do Senhor em nossas vidas. Então, amanhã desse dia, vamos adorar o Senhor, vamos entrar na presença de Deus, vamos falar com Deus. Deus eterno Pai, Senhor do céu e da terra, estou grata a Ti porque o Senhor tem nos proporcionado mais uma vez esse privilégio de poder estar aqui. Deus, na manhã desse dia, eu agradeço a Ti pelas bênçãos alcançadas das Tuas mãos, agradeço a Ti pela minha família, agradeço a Ti pela minha parentela, agradeço a Ti por todos os meus amados amigos, irmãos, que apoiam esse projeto Live na minha casa, que a bênção do Senhor, meu Deus, esteja na vida de cada um, no lar, na família, que o Senhor venha estender as suas mãos de cura, de libertação, que o Senhor venha, meu Deus, estender as suas mãos, meu Pai, de bênção sobre os teus filhos. E na manhã desse dia, Deus, nossa nação, olha para a nossa nação, estende a tua mão sobre nossa nação, estende a mão de cura, de libertação, de livramento, estende a sua mão de misericórdia, de graça sobre a nossa nação, da mesma forma com as nossas autoridades, Deus, assim seja feito segundo o teu querer. Deus, apresenta a Ti as famílias enlutadas, consola o coração dessa gente, Pai. Deus, os pais desempregados, Deus, dá um emprego para esse pai, meu Pai, para que ele venha, meu Deus, trazer o pão de cada dia na sua mesa, na sua casa, para a sua família. Deus, aqueles que estão enfermos, cura, meu Senhor. Aqueles que estão no leito da enfermidade, arranca do leito da enfermidade, cura, liberta, transforma. Tira, Senhor, dessa cama, Senhor, e levanta, Pai, e dê muita saúde para essa pessoa, meu Deus, onde quer que ela esteja. E assim seja feito segundo a sua vontade, na minha e na vida de cada um dos meus amados amigos e meus irmãos. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém. Acordei de manhã cedo louvando a Deus e estou aqui. Estou aqui. Gente, olha só que maravilha, como é bom nós podemos contar com mais uma bênção de Deus em nossa vida. E na manhã desse dia estamos felizes, alegres, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, essa oportunidade, todo dia as mesmas frases, porque não tem como mudar essa frase, não tem como mudar, gente, é agradecer mesmo. Todos os dias a gente chega, dá um bom dia, deseja paz nos seus corações, nos seus lares, e aí todos os dias a gente recebe esse privilégio grande de Deus e só tem que agradecer. Não tem como mudar a frase, é essa mesmo aqui, agradecendo e sendo agradecida pelo que o Senhor dá. Aí o que o salmista diz? Bendiz ou minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não podemos esquecer do que Deus tem feito nas nossas vidas. E você, meu amado, meu querido, meu amigo, que está aniversariando nesse diazão de terça-feira aqui, desejo a você muitas coisas boas. Desejo a você muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida e, o mais importante, muita saúde. Anos de vida com muita saúde. Anos de vida sem saúde é muito ruim, mas anos de vida com muita saúde, gente, a gente regozija muito, porque a saúde é o maior bem que a gente pode ter nessa terra. É um dos maiores, ou por que não dizer o maior bem que podemos ter nessa terra? Porque às vezes temos tanta coisa, mas não temos saúde. A saúde é o melhor bem, é a maior riqueza que podemos ter nessa terra. Então, é o que eu desejo para você hoje, meu querido e minha querida, que está aniversariando, completando mais um ano de vida. Então, meus parabéns,
pelo seu aniversário. E que a bênção do Pai está sobre você, sobre a sua família. E agora vamos de palavra de Deus. Vamos na palavra do Senhor. Hoje a gente vai fazer a meditação no livro de Jonas, no capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Vamos fazer uma meditação nessa palavra e vamos ver o que Deus, o Pai Eterno, tem para falar ao meu e ao seu coração através dessa linda palavra de Deus. Eita glória, palavra essa que edifica, palavra essa que limpa, palavra essa que ensina, que exorta, ensina a todos nós no caminho que devemos andar. Jonas, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Conhecemos muito bem a história de Jonas, mas vamos simplesmente fazer uma reflexão na manhã desse dia. Diz assim a palavra: e veio a mim a palavra do Senhor, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu a os lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, evoca teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Gente, olha só que lindo. Olha só, se fôssemos pregar sobre essa passagem, falaríamos muita coisa. Mas na manhã desse dia, o Senhor coloque em nossos corações e a gente vai fazer simplesmente uma reflexão, aprender um pouco aqui na palavra do Senhor. Por que não dizer, vamos relembrar nós mesmos aquilo que nós precisamos fazer para podermos atender sempre o chamado de Deus e não fugir do chamado de Deus. Porque quando a gente vê essa palavra, a gente lê essa palavra, a gente vê aqui um profeta de Deus fugindo do compromisso. Hoje não é diferente. Temos muitos e muitos homens e mulheres de Deus fugindo do compromisso. Certo é, gente, que não é fácil. Eu já senti vontade de fazer igual Jonas. Não fugir para outra cidade, mas não fazer as coisas. Eu já me senti. Eu acredito também que você já sentiu. Há momento que a gente fala assim: vou largar tudo, vou deixar tudo, não quero mais saber de nada. Pois na verdade é muito pesado, é muita responsabilidade, é muito compromisso. E quando a gente olha para o céu e vê que você assumiu um compromisso com Deus, gente, Deus, é Deus. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, o Senhor, nós temos que fazer o possível para cumprirmos com esse compromisso. Então, Jonas, ele foge do compromisso. Esse é o tema que vamos refletir na manhã desse dia. Jonas foge do compromisso. Quantas vezes você fugiu do compromisso? Quantas pessoas partiram para a eternidade
sem fazer aquilo que Deus o havia mandado ou o havia enviado nesse mundo para essa tal tarefa, para esse tal compromisso. E muitas das vezes essa pessoa fugiu desse compromisso. E você está fugindo do seu compromisso? Não fuja do compromisso que você tem com Deus, não. Independente da situação. Está difícil? Sim. Nunca foi fácil. Sempre foi um desafio. Desde quando o mundo é mundo, sempre foi um desafio pregarmos a palavra de Deus. Sempre foi um desafio para levar o evangelho. Sempre foi difícil. Sempre os cristãos foram perseguidos. A perseguição nunca acabou. É difícil levarmos a palavra do Senhor. Mas é um compromisso que nós assumimos com o Senhor. Jonas aqui assumiu o compromisso, ele era um profeta. Mas nesse momento aqui, ele estava fugindo do compromisso. Quando Deus mandou Jonas alertar o povo de Nínive, Deus mandou Jonas alertar o povo de Nínive quanto à necessidade de arrepender-se. O profeta foi para outra direção, para outro lugar, para outra cidade. Foi isso que aconteceu. Deus envia Jonas, fala com Jonas, e ir para Nínive, levar a palavra de arrependimento, levar a palavra de salvação. E agora Jonas vai para outra direção, vai para outra cidade. E Deus não falou isso, ele falou que fosse para Nínive, ele direcionou certo, o lugar certo para que Jonas fosse. E Jonas agora toma outra direção, tentando fugir da presença de Deus. A presença de Deus, ninguém pode fugir. Deus está acima de tudo e de todos. Quando nós falamos que Deus está acima de tudo e de todos, não tem como ninguém fugir. Se eu estou no alto, eu tenho uma visão muito ampla. Se eu estou no alto, eu estou vendo a cidade. Se eu estou no edifício, eu vejo a cidade. Se a cidade for cidade pequena, eu vou ver a cidade inteira. Se eu estou no mais alto, eu vou ver a cidade inteira. Agora, se eu estou no mais baixo, no lugar mais baixo, eu não vou ver a cidade. Então, Deus está em cima, nas alturas. Não tem como ninguém se esconder do olhar de Deus. Além dele ser o poderoso, ele está acima de tudo. Lá em cima, vai ver tudo. Ele está acima. Acima dele não existe mais nada. Então, ele está acima, vendo tudo que está aqui embaixo. Não tem como fugir desse Deus grande. Mas Jonas tentou fugir. Olhem para alguém que foge do compromisso, que nem Jonas. Jonas foi alguém que fugiu do compromisso. Fugiu do compromisso. Eu e você não devemos fugir do compromisso, daquilo que Deus disponibilizou a nós. Devemos estar prontos para assumir um compromisso. E compromisso esse é de pregarmos o Evangelho. Deus, ele chamou os cristãos, ele chamou a mim e a você. Só foi com esse objetivo, só para pregar o Evangelho. Para assumirmos esse compromisso, então vamos pregar o Evangelho do Senhor. Quando nós não assumimos o compromisso, automaticamente, eu e você, estamos agora sendo considerados uma pessoa sem caráter. Porque quando nós deixamos de assumir os nossos compromissos, significa que nós não temos caráter. Agora, eu e você, não assumimos o compromisso com Deus. E agora nós somos considerados pessoas sem caráter, pessoas sem palavra. Quando eu digo que vou fazer algo, que vou assumir aquele compromisso que eu não assumo, alguém vai olhar para mim e vai dizer, essa irmã não tem caráter, essa missionária ela não tem palavra. E é isso que acontece. Quando nós não assumimos o nosso compromisso, a palavra a qual falamos, que iríamos fazer, que iríamos assumir, nós nos tornamos uma pessoa sem caráter, uma pessoa irresponsável, uma pessoa sem compromisso. Jonas, ele tornou-se essa pessoa sem compromisso. Por quê? Porque ele estava fugindo daquilo que Deus o havia enviado, ou havia mandado, ordenado. Muitas vezes um servo de Deus precisa pedir a seus seguidores que assumam um compromisso. Normalmente, Deus primeiro pede que o servo se comprometa. Eu me comprometi, você também se comprometeu. Então, se eu e você nos comprometemos, o certo é nós assumirmos o nosso compromisso, assumir aquilo que nós prometemos. A essa altura, o servo de Deus descobre o quanto
está envolvido com a causa. Isso é, quando nós nos colocamos, quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra do Senhor, a pregar o Santo Evangelho. Quando vai acontecendo, da medida que vai acontecendo as coisas, nós vamos descobrindo que nós realmente estamos bem envolvidos. Não devemos mais voltar para trás. Sabe quando você vai uma viagem longa, que você já andou bastante, já passou até mesmo da metade dos quilômetros, da quilometragem. E às vezes você retorna voltando para trás, fica difícil, não fica? Não é melhor você ir para a frente, que já está mais próximo? Então é isso que acontece. Quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, não temos que voltar para trás. Já andamos muito, não vale a pena voltar para trás. Vamos prosseguir, aconteça o que acontecer, vamos prosseguir, porque no finalzinho de tudo isso nós vamos ter uma recompensa. Deus, o Eterno, vai recompensar cada um de nós. Ninguém trabalha para Deus de graça. Ninguém aqui nessa terra está pregando o evangelho de graça, gente, não. É a tarefa que Deus deu para cada um de nós. E é através dessa tarefa que eu vou ganhar a minha recompensa. É através dessa tarefa que você vai ganhar a sua recompensa. Mas é só se nós pregarmos com sinceridade, com verdade em nossos corações. Aí nós vamos ter a recompensa. Até porque Deus, Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe quando nós estamos com os nossos corações voltados exclusivamente para a sua palavra, para o compromisso que a qual nós assumimos diante do Senhor. Ele sabe disso. Então, o servo de Deus, quando ele está envolvido na causa, na obra do Senhor, ele vai entender que ele não pode voltar para trás. Não podes para trás olhar, não podes para trás olhar. Trabalhadores do Evangelho, pega no arado, não pode ir para trás olhar. Quase não saía, mas saiu. Gente, não podemos olhar para trás. Não pode olhar para trás, trabalhadores do Evangelho, não podemos olhar para trás de forma alguma. Vamos olhar somente para Deus, para o compromisso que assumimos, para não nos tornarmos pessoas sem caráter, sem compromisso e sem palavra, mas que Deus venha nos honrar, que Deus venha receber aquilo que estamos fazendo, o trabalho que estamos fazendo, para podermos ser recompensados pelo Senhor. Jonas, ele é cauteloso, curioso ou comprometido? Eu acredito que Jonas é comprometido, ele se comprometeu com a obra, ele assumiu o compromisso de falar a palavra do Senhor. E agora Jonas nos ensina as consequências de se evitar o chamado de Deus para o compromisso. Olha só, vem as consequências. Se eu evitar o chamado de Deus, se você evitar o chamado de Deus, nós perdemos o privilégio da parceria com Deus. E isso nós não queremos perder. Eu não quero perder o privilégio da parceria com Deus. Eu não quero perder o privilégio de morar, de ter uma vida eterna com Deus, de morar para sempre com Deus. Eu não quero perder o privilégio de ser honrada por Deus. Então, se eu e você não queremos perder o privilégio de sermos honrada por Deus, privilegiada por Deus, perder a parceria, necessário é fazermos a obra do Senhor. Assumir o compromisso que a qual o Senhor nos chamou. E vamos reconhecer que somos pessoas escolhidas e vamos reconhecer esse chamado que Deus nos chamou e vamos olhar para nós e ver que nós não merecemos ser cidadãos dos céus, mas somos cidadãos dos céus. Versículo 1 até o versículo 3, olha só. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Então, Jonas aí estava perdendo o privilégio, estava perdendo a parceria com Deus. Então, se nós evitarmos
evitarmos o chamado de Deus em nossas vidas, nós vamos perder essa parceria com Deus. Eu não quero perder jamais essa parceria com Deus e esse privilégio. Então, para que eu não perca esse privilégio, eu tenho que atender o chamado de Deus. Se Deus me chamou, eu tenho que atender o chamado de Deus. Eu tenho que fazer a obra do Senhor. Eu tenho que pregar o evangelho de Cristo. Eu tenho que ganhar pessoas para o reino de Deus. Se eu quiser evitar as consequências, aquilo que eu vou poder passar, então eu preciso atender o chamado de Deus. Se eu evitar o chamado de Deus, eu vou perder o privilégio e a parceria com Deus. Então, eu não posso fugir, mesmo que eu queira. Você também não pode fugir. Mesmo que você queira, você não vai conseguir fugir de diante da presença de Deus. Então, eu e você não devemos evitar jamais compromisso, o chamado de Deus em nossas vidas. Por quê? Se nós evitarmos, nossa escolha prejudica a nossa escolha. Se nós evitarmos o chamado de Deus, a nossa escolha prejudica pessoas do que tomamos conhecimento. Pessoas, tantas pessoas, um número tão grande, mais do que aquilo que nós pensamos, ou mais do que aquilo que tomamos conhecimento. Por isso que nós não devemos evitar o chamado de Deus na nossa vida de forma alguma. Vamos fazer sim. Nós não devemos perder jamais, jamais perder. Gente, nós não podemos jamais perder esse privilégio grande que o Senhor nos deu. Olha o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar. Olha só, gente, o navio estava para quebrar. Por quê? Porque Jonas, em vez de ir para o determinado lugar que o Senhor enviou, que o Senhor mandou ele ir, ele foi para outra cidade. Ele tomou outra direção. Ele fez uma escolha errada. E a escolha de Jonas prejudicou mais pessoas do que ele teve, do que qualquer outra coisa. Muitas das vezes nós fazemos escolhas que prejudicam tanto a nós, quanto ao nosso próximo. Então, vamos fazer as escolhas para não prejudicar nem a nós e nem ao nosso próximo. Mas aqui no caso de Jonas, essa escolha dele não foi boa. Essa escolha dele prejudicou muitas pessoas, porque ali, as pessoas ali, eles lançaram ao mar quando veio aquele grande vento, o navio ali já quase se quebrando, já quase acabando com tudo por a escolha de uma só pessoa fez a escolha errada, evitando assumir o seu compromisso, evitando o chamado de Deus, porque se ele tivesse feito como Deus havia ordenado, não teria acontecido isso. Mas como ele se direcionou para outro lugar que Deus não havia o enviado, não havia mandado que ele fosse, agora veio aqui essa grande tempestade, esse grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar, ou seja, estava se quebrando todo o navio. Então, Jonas aí, pela sua escolha, prejudicou muitas pessoas. Se eu e você evitarmos o chamado de Deus em nossas vidas, tornamos-nos endurecidos e insensíveis às tragédias que causamos. Às vezes, causamos tanta tragédia se desobedecermos, causamos tragédias e não estamos nem um pouco importando. Não sentimos nada, não sentimos nenhum remorso, nenhuma emoção, não sentimos nada. Por quê? Porque os nossos corações tornam endurecido. Quando nós evitamos o chamado de Deus em nossas vidas, sofremos as consequências. Tornamos-nos endurecidos e insensíveis às tragédias que causamos. Às vezes acontece tanta coisa, nós sentimos
Ah, meu Deus, eu senti tanto por isso. Ô, Senhor, abençoa o irmão, abençoa a irmã, abençoa meu amigo, abençoa aquela pessoa lá. Por quê? Porque a gente sente. Mas quando a pessoa, ela evita o chamado de Deus, ela torna endurecida, ela torna insensível, ela já não sente mais nada. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele tornou uma pessoa ali endurecida, insensível. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo ali, com tudo ali sendo jogado, aquelas fazendas, aquelas coisas sendo tudo estragadas, aqueles alimentos sendo lançados ao mar. Olha o versículo 5 até o versículo 8. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo, ou seja, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão lhe sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Olha que interessante. Aqui eles ficaram se sentindo tão mal. Jonas, vendo toda essa situação, endureceu-se o seu coração e ele não estava nem um pouco preocupado. O que é que ele fez? Foi lá para o porão do navio e estava lá com um profundo sono, dormindo, roncando ali, dormindo ali, aquele profundo sono. E agora chega alguém e começa a despertar ele, levanta, desperta, demente, está acontecendo muita coisa. E Jonas, ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo é porque ele havia desobedecido. Ele havia ido ao contrário, ele foi ao contrário do que Deus havia ordenado. Porque Deus ordenou que fosse a Nínive. E Jonas agora toma outra direção. E por isso tudo isso aconteceu. E ele ali, endurecido, não estava nem um pouco preocupado. E o povo ali, jogando todas as suas fazendas, todos os seus bens. Agora imagine o tanto de alimento ali que foi estragado, o tanto de alimento que foi perdido. Quantas e quantas pessoas ficaram sem se alimentar porque Jonas deu esse prejuízo muito grande pela sua desobediência, pela sua falta de compromisso naquele momento. Naquele momento, Jonas, como profeta de Deus, ele estava faltando com o caráter, faltando com o compromisso a qual ele tinha assumido diante do Senhor. Aí agora as coisas é tudo jogada fora, jogada tudo no mar. Quantas pessoas ficaram, quantas crianças ficaram sem comer, por quê? Porque esse alimento não chegou até o lugar determinado que a qual ia ter que ser levado para as pessoas se alimentarem. Então foi jogado tudo no mar. Por quê? Porque Jonas desobedeceu, Jonas fugiu do seu compromisso, Jonas não atendeu o chamado de Deus, Jonas tornou-se endurecido e insensíveis às tragédias que causou. Ele causou muita tragédia, mas ele não sentiu nada, ele não se emocionou com nada. Viu como é que é as coisas? Quando o homem e a mulher foge ou evita o chamado de Deus em sua vida, acontece, vem as consequências. Então, vamos evitar as consequências. Aqui Jonas, ele está nos ensinando, com tudo que aconteceu na vida dele, ele está nos ensinando a não fugir do compromisso que assumimos com Deus. Porque se nós fugirmos do compromisso, vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por consequências, vai acontecer coisas difíceis. Olha só, se eu e você fugirmos ou evitarmos o chamado de Deus em nossas vidas, nós perdemos tanto a integridade, tanto quanto a confiança. A gente perde. Se eu assumo o compromisso com você e eu não cumpro com aquele compromisso, eu falho, você vai olhar para mim e vai dizer que eu não tenho palavra. Você vai olhar para mim e vai dizer que eu não tenho caráter.
Você vai olhar para mim e vai dizer que não vai mais fazer nada comigo. Por quê? Porque perdeu a confiança. Perdeu a confiança. Quando nós evitamos o chamado de Deus em nossas vidas, nós perdemos a integridade e a confiança. Nós não devemos jamais evitar o chamado de Deus em nossas vidas. Não, vamos cumprir com o compromisso, vamos cumprir com o chamado. Deus me chamou, chamou, então vamos. Estamos envolvidos nessa causa? Estamos. Então vamos, para não prejudicarmos tanta gente. Aqui, Jonas prejudicou muitas pessoas. Muitas pessoas foram prejudicadas por causa de Jonas. E hoje, tantas pessoas estão sendo prejudicadas, porque às vezes eu não vou, você também não vai, e aí as pessoas são prejudicadas. Aí vem o prejuízo, que foi o que aconteceu aqui com Jonas. Vamos lá no versículo 9 e 10, olha o que diz o versículo 9. E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Olha só, fugiu da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor. E quando a pessoa foge do seu compromisso, gente, não acontece nada bom, acontece tudo ruim, até mesmo com a empresa. Agora imagina com Deus, se você trabalha numa empresa e você foge ou você sai sem falar nada, você vai pagar um preço. Você não vai receber o que você havia de receber, jamais. Agora imagina com Deus. Gente, fazer negócio com Deus, assumir um compromisso com Deus, é algo que eu e você jamais devemos deixar de fazer. Eu assumi um compromisso de pregar a palavra, eu não posso parar de falar. Eu não posso parar de falar, seja aqui nessa live, seja com alguém onde quer que seja, eu não posso parar de falar, porque eu assumi esse compromisso. E o compromisso que eu assumi foi de falar a palavra, não foi de ficar fantasiando, não foi de ficar inventando coisa, não, foi de falar a palavra, essa aqui, ó. Essa palavra aqui, que ela nos traz uma força, ela nos traz ânimo, ela nos desperta, ela nos assegura, nos dá aquela segurança. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque se nós assumimos o compromisso de falar a palavra do Senhor, nós precisamos estar atentos e falar a palavra. Por mais simples que seja, não precisa nós querermos enfeitar, fantasiar, para que alguém entenda que é a palavra de Deus. Não, basta nós pegarmos ela aqui, ó, e começarmos a falar a palavra do Senhor. Então, nós vamos entender que é a palavra direcionada aos nossos corações. Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, eu e você, vamos ter muito cuidado. Não vamos evitar o chamado de Deus na nossa vida, não. Vamos evitar as coisas ruins. Vamos evitar pecar contra Deus. Vamos evitar ultrapassar os limites. Vamos evitar fazer as coisas ruins. Vamos evitar tudo que é de ruim e vamos tentar sempre fazer o bem. Vamos tentar sempre seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos evitar tudo isso, mas evitar o compromisso que assumimos com Deus, não. Evitar pregar a palavra do Senhor, não. Porque se eu e você sairmos do nosso compromisso, se eu e você evitarmos de pregar a palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vamos perder o privilégio da parceria com Deus. A nossa escolha vai prejudicar muitas pessoas, muito além daquilo que nós pensamos ou que nós tenhamos conhecimento. Tornamos-nos endurecidos e insensíveis às tragédias que causamos. Perdemos tanta integridade, tanto quanto a confiança. Isso é, se nós evitarmos o compromisso que Deus nos chamou, se nós evitarmos a chamada de Deus em nossas vidas, isso tudo acontece. Nós vamos prejudicar muita gente. Quantas e quantas pessoas
que eu teria que levar a palavra e agora eu evitar. Fica difícil, né? Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, fique com essa reflexão linda e maravilhosa, que a qual o Senhor trouxe para os nossos corações, nos ensinando na manhã desse dia que nós precisamos fazer a obra do Senhor, que nós temos compromisso com o nosso Deus e que nós, de forma alguma, temos que fugir do compromisso. Jonas fugiu e ele causou uma grande tragédia. Foi coisas horríveis, foi muito prejuízo. Mas vamos aprender com essa lição de Jonas e não vamos fugir jamais daquilo que Deus tem nos proporcionado, daquilo que Deus tem nos enviado, do compromisso que é de pregar a palavra do Senhor. Bom dia, irmão Alex Santos. Irmão Alex Santos, bom dia. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia. Então, gente, na manhã desse dia, muito obrigada por tudo, que Deus possa abençoar cada um dos meus amados amigos, dos meus irmãos. E agora vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te agradeço, Senhor, na manhã desse dia, por mais uma vitória conquistada, mais uma vitória ganha, uma batalha conquistada, uma vitória ganha, Senhor, e um compromisso realizado, que é o compromisso de pregar a sua palavra. Eu assumi esse compromisso, Senhor. Enquanto o Senhor estiver me dando essa oportunidade, eu estarei aqui, tanto aqui quanto em outros lugares, levando a tua palavra, porque é um compromisso que eu assumi diante do Senhor e eu não quero evitar esse compromisso, eu não quero evitar esse chamado, eu quero sempre estar, Senhor, cumprindo com esse chamado do Senhor na minha vida. Então, na manhã desse dia, abençoe todos os meus amados amigos e irmãos, abençoe o seu irmão Alex, a companhia dele aqui, que o Senhor possa abençoar de uma forma gloriosa, abençoar sua família, Deus, entre com a ação dos lares na manhã desse dia, Pai. E assim nos dê uma semana abençoada, cheia de bênção e de maravilhas. Que as suas mãos estejam estendidas sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, meu querido, minha querida, na manhã desse dia, fique com Deus. Estarei aqui amanhã, se Deus quiser. Nesse mesmo horário, estaremos aqui, se o nosso Deus quiser. Se Ele não quiser, não vamos estar. Mas se Ele quiser, vamos estar. Então, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu coração, no nome de Jesus. Amém.